pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre a importância dos cuidados com os dentes na maturidade. Para isso eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Sérgio Nakasone, que aceitou o nosso convite. O Dr. Sérgio é graduado, especialista, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Ele é especialista em prótese dentária, ortopedia funcional dos maxilares e dor orofacial. O Dr. Sérgio também é proprietário da Clínica Odontológica, professor Dr. Sérgio Nakasone Júnior. Dr. Sérgio, super obrigada por estar aqui conversando com a gente hoje. Nossa, Cíntia, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Linda essa iniciativa sua, eu dei uma entrada no blog, no site, no canal do YouTube, vi que você faz um trabalho fantástico. É uma abordagem realmente que a gente tem muito em falta atualmente, e cada vez mais nós estamos mais longevos, né? Todos nós passamos dos 50 e renascendo para uma nova fase da vida, que tem muito a ser descoberto, muito a ser aproveitado, e nada como aproveitar isso com uma boa saúde, né? Então, me ponho à disposição aí de vocês. Espero poder contribuir um pouquinho com a informação da minha área de atuação. Com certeza irá, porque eu, mais do que ninguém, sei o que você mudou os meus dentes aqui. Sou super grata, e quanto você estuda, né? E se mantém atualizado, que é ótimo também. Então, eu queria começar perguntando o que acontece com os dentes no processo de envelhecimento? Nossa, essa é uma pergunta fantástica, porque, assim, durante a nossa vida, temos várias estruturas onde o nosso metabolismo biológico vai refazendo e tendo uma nova formação, por exemplo, do cabelo, da pele, da unha. Agora, os dentes não, né? Os dentes, os dentes chamados de leite, que são a primeira dentição, e depois temos os dentes permanentes, que vão estar nascendo entre os 5, 6 anos até os 12, 13 anos de idade. E esses dentes, na realidade, têm que perdurar para a vida toda, né? Um fato muito interessante é que, em 1950, a expectativa de vida brasileiro era de 48 anos. Olha só, 1950 não faz tanto tempo assim. Agora, em 2020, o IBGE lançou uma nova pesquisa de expectativa de vida do brasileiro. A gente tem como expectativa em torno de 76 anos e 8 meses, chegando a 80 anos para as mulheres. Ou seja, em 50 anos, 60, 70 anos, nossa expectativa de vida mais que dobrou, quase dobrou, né? Então, a gente tem agora pessoas mais longevas e com os mesmos dentes, né? Há um tempo atrás, naquela época de 1950, a pessoa, ao chegar aos 50 anos, ou morria ou tinha que usar uma dentadura, que era o recurso que a gente tinha na época. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê muitos pacientes nossos, com a boca bem tratada, bem estruturada, com bom equilíbrio, chegando com os dentes aos 80, 90, 100 anos de idade, sem precisar usar uma dentadura, sem precisar fazer um implante, mantendo aqueles dentes, desde que bem cuidados, por toda a vida, né? Então, existe sim o envelhecimento dos dentes, né? O que significa isso? Com o passar dos anos, a gente vai ver que os odontoblastos, que é o que nutre, o que é a estrutura da dentina, que faz o dente se manter vivo e com sensibilidade, né? Com a sensibilidade de calor, dor, etc., que, na verdade, é um mecanismo de proteção do dente. Esses odontoblastos vão envelhecendo e a gente tem uma espessura maior da camada de dentina, que faz com que o dente, naturalmente, com a idade, vá se escurecendo também. Internamente, o dente, com a idade, ele escurece. A camada de odontoplasto vai diminuindo, a polpa, que é o nervinho, vai diminuindo, e o dente perde resiliência, ou seja, ele perde um pouco daquela maleabilidade de receber e amortecer as cargas, ele fica mais friável, ele fica mais quebradiço e pode se desgastar mais. Então,
estruturalmente é a mudança que acontece com o elemento dentário com a idade, né? E aí, hoje, nós dentistas, né, a gente procura sempre avaliar não só os dentes, mas a gente vê também envelhecimento da boca e envelhecimento da face também, como um todo, né? Uhum. Ah, tá. E aí, eu ia te a segunda pergunta que eu ia te fazer é em relação às lesões bucais que acontecem, né, mais comuns na maturidade. Eu acho que você já comentou algumas coisas, mas além do que acontece exatamente com o dente, também tem lesões que podem E prejudicar? a gente tem, com o passar do tempo, a maior, bom, inicialmente, quando a gente está mais jovem, a maior prevalência de perda dos dentes é a doença cárie, né? Que vai de uma má higienização, de uma dieta não tão saudável, cariogênica, e aí você leva a ter uma maior prevalência de cáries no adulto jovem, sendo mais contribuinte para a perda dos dentes. A partir de uma certa idade, no adulto mais maduro, a maior prevalência de perda de dentária é por doença periodontal. O que é doença periodontal? É quando a gengiva fica doente, né? Quando a gente começa com um processo inflamatório na gengiva, esse processo inflamatório chama-se gengivite. Quando não bem cuidado e abordado pelo cirurgião dentista, essa gengivite se transforma numa periodontite, e a periodontite faz com que haja retração do osso, uma inflamação da gengiva num grau maior, e isso leva aos dentes a perder o suporte, e muitas vezes ele amolece e acaba esfoliando ou caindo. Tanto que antigamente era mais ou menos normal a gente ouvir falar assim, com a idade, meu dente amoleceu, foi amolecendo e quase caiu sozinho, né? Então, isso está associado ao que a gente chama de doença periodontal, que é um dos grandes males de doenças bucais que acometem as pessoas numa idade um pouco mais avançada, né? Então, aí é o cuidado bem intenso com a higienização, né? A gente tem que também procurar ter uma dieta adequada, né? Procurar ter uma alimentação mais saudável, rica em fibras, né, com frutas, legumes, verduras, que seria o ideal, onde o próprio alimento vai fazendo uma autolimpeza e vai fazendo um estímulo mecânico adequado ao dente, à parte periodontal, que é o que suporta o dente, e esse estímulo adequado é como se fosse a fisioterapia da boca, entendeu? Uma mastigação adequada, com alimentos fibrosos, com alimentos que você tenha uma certa carga de força para você mastigar do lado direito, do lado esquerdo, de uma forma bilateral e alternada sempre, você não pode só mastigar de um lado, sempre tem que ser uma mastigação bilateral e alternada, isso funciona como se fosse uma fisioterapia para manter o dente saudável, o seu periodonto saudável, e a própria gengiva, ela vai ficando numa maneira mais digamos, saudável, que ela fica mais queratinizada, é o termo que a gente utiliza, e essa queratinização da gengiva faz com que todo o tecido ósseo fique mais forte, mais resistente. E assim, a médio e longo prazo, a gente vai tendo uma maior sobrevida dos elementos dentários. Então, quando uma boca está bem saudável, ela está com um equilíbrio na mastigação. Né? Por isso é importante a visita aos dentistas, sempre fazendo um ajuste oclusal adequado, ver se os movimentos de lateralidades estão conforme a biologia preconiza, né? A biomecânica biológica preconiza, e essa biomecânica sendo bem distribuída durante a mastigação, né? E aí vale um parêntese muito importante, que eu já vou falar agora, durante essa biomecânica, essa mastigação, a gente tendo esses estímulos adequados, a gente vai ter uma autolimpeza. Então, o alimento utilizado, claro, procurar evitar muitos açúcares, procurar alimentos que tenham uma consistência onde você vai ter um acúmulo de tartar, um acúmulo de resíduos maiores, né? Então, tudo isso é importante para a gente ter, assim, a médio e longo prazo, uma duração maior dos elementos dentários em boca, né? Isso é muito importante.
Entendi. E aí, essa questão da higiene bucal, que obviamente é super importante, né? A escovação adequada, passar o fio dental, é que uma vez você já me falou, né? Tem tantos por cento que é escovação, tantos por cento fio dental, e aí aquele, como é que chama aquele? Enxaguatório. O enxágue é só para dar um cheirinho, né, na verdade. Na verdade, a higiene é exatamente isso, né? A gente tem que... Qual que é o fator que é preponderante? Quais são os fatores preponderantes que, quando associados, trazem os problemas na boca, né? A gente tem um fator que é do resíduo do alimento, tem um fator que é do tempo que esse alimento se fica em boca, né? E o fator do bichinho, que é a bactéria que utiliza-se desse alimento para causar o problema, né? Uhum. Então, quando a gente tem uma boa higiene, mesmo que a gente tenha, por exemplo, uma dieta cariogênica, você adora comer um chocolate, adora comer carboidratos, que vão se transformar em açúcares e vão ser decompostos pelas bactérias e formar um ácido que vai ajudar a dar o processo de cárie. Então, quando você tem uma dieta não tão boa, se você mantém a sua boca higienizada, você minimiza muito o risco de ter problemas, tanto de cárie quanto periodontal. Então, por exemplo, para nós dentistas, para a saúde da boca, é muito diferente você comer 1 quilo de chocolate de uma vez e escovar o dente, ou comer-se 1 quilo de chocolate durante o dia a cada 10 minutos, fragmentado. Para a boca é muito pior que você come fragmentado, porque você vai ter uma frequência maior de tempo com aquele elemento cariogênico junto à superfície do dente. Então, é até melhor você juntar toda a vontade que você tem de comer o alimento cariogênico, come tudo de uma vez e logo em seguida faz uma boa higienização. Você vai passar todo o restante do dia com uma boca num pH adequado, né? O que é o pH adequado, né? O pH adequado é uma das grandes chaves para a gente ter a saúde da boca. Isso da salivação, né? Que depois até acho que tem um tema que você gostaria de perguntar sobre xerostomia, né? Então, já adiantando um pouquinho, quando a gente tem um pH adequado, que é próximo ao 7, que é um pH neutro, a gente vai ter uma saúde bucal mais adequada, onde as bactérias vão se proliferar menos, onde a mucosa vai estar mais protegida, a língua vai estar mais protegida, onde a papila gustativa vai funcionar melhor, onde a sua digestão é melhor e onde todo o processo mastigatório é mais eficiente. Quando você tem uma alimentação com alimentos muito ácidos, ou seja, muitos refrigerantes, muito café, muito chá, e por uma frequência grande durante o dia, a gente vai ter uma diminuição do pH da boca. E isso favorece a implementação de vários tipos de doenças bucais relacionadas à falta de proteção pelo pH da saliva, que faz o que a gente chama de efeito tampão, né? Então, toda vez que você mastiga ou come alguma coisa muito ácida, a própria salivação, ela se incumbe de neutralizar o pH num pH mais adequado. Então, nessa explicação, a gente já tem mais ou menos a resposta por que a xerostomia, que é a falta de salivação, pode trazer muitas consequências não agradáveis para a boca, né? Inclusive mau hálito, inclusive descamação, inclusive aparecimento de cáries cervicais, de problemas periodontais e assim por diante, né? Uau. Tá bom? Então, realmente, essas são as lesões bucais mais comuns que acontecem com o passar do tempo, devido à qualidade da dieta, né? Aos casos de xerostomia, que muitas vezes que é a falta de saliva, que muitas vezes estão relacionadas com interações medicamentosas, né? A gente, alguns antidepressivos, alguns antihistamínicos provocam uma diminuição do fluxo salivar. E com isso, a gente tem que pedir sempre ao nosso médico para dar uma olhada em algum medicamento onde não tem efeitos colaterais tão severos, pessoas que já têm problemas de saúde bucal, né? Então, se você tem uma saúde bucal mais adequada, até você consegue lidar com esse fator de uma diminuição do fluxo salivar. Se você já tem problemas periodontais, perdas de dente, problemas com cárie, aí você precisa pedir ao seu médico para tentar
uma linha de medicamento que não altere tanto a qualidade da sua saliva, né? Uhum. Além de cuidar, além de beber muita água, se hidratar muito, é importante, né? E uma das coisas que também estimulam a salivação para essas pessoas é você estar criando alguma coisa, ou estimulando o movimento bucal, né? A própria movimento da língua, movimento da mandíbula, do lábio, vai estimulando a salivação, né? E isso ajuda também a estimular. Além de se manter bem hidratado, né? Tomar bastante água também ajuda bastante, tá? Sim. Agora, a importância que você está falando da mordida correta, né, ou pelo menos equilibrada, quando a gente vai envelhecendo, a gente sofre também com perda óssea, né? Que isso pode mudar o tipo de mordida, essa mudança, esse Isso, envelhecimento? então, o que acontece é que todo o organismo, a gente vai tendo uma osteopenia com o tempo, né? Agora, o osso que fica na boca, o osso alveolar, é um osso muito, com uma característica bem própria, né? Esse osso chamado osso alveolar, que é o que faz o periodonto, que é o que segura a raiz e mantém o dente em posição, ele se mantém melhor em boca quando biomecanicamente ele é bem estimulado, né? O que quer dizer isso? Quando você tem um dente e você tem uma mastigação adequada e gera uma carga que a gente chama carga axial, ou seja, no longo eixo do dente, toda a parte do dente que fica presa ao osso, que é através de um ligamento chamado periodontal, o osso se manter, né? Então, quando você tem o dente bem posicionado, com um movimento de mastigação adequado, por exemplo, o movimento de mascar chiclete não é um movimento adequado. Então, por isso que os dentistas normalmente condenam o chiclete. Agora, uma mastigação de um alimento fibroso, uma carninha, um legume, um outro tipo de alimento mais consistente, onde você tem a mastigação bilateral, ou seja, mastiga de um lado, passa para o outro, bilateral e alternada, e depois deglute, isso gera cargas no longo eixo do dente, que é distribuído para o osso que segura a raiz, e esse estímulo correto de carga axial ajuda a manter o dente em boca por mais tempo. Aí você não tem a perda do osso. Tanto que a gente tem muitos pacientes com 80, 90 anos com todos os dentes na boca, né? Legal. São dentes envelhecidos? São dentes mais desgastados? São. Talvez um pouco mais escurecidos? Sim. Mas estão todos alinhadinhos, todos em posição, nenhum com mobilidade e todos com muito osso segurando a raiz. Agora, quando você tem uma boca onde os dentes estão um pouquinho tortos, onde você não tem um ajuste correto, ou foi feita uma coroa no dentista, depois fez uma restauração no outro, depois fez outro procedimento 5 anos depois, aí você tem diferentes trabalhos em diferentes alturas, com diferentes desgastes. Muitas vezes o dente, ao invés de receber a carga de uma maneira axial, ele recebe a carga de uma maneira oblíqua. Ou seja, gera uma carga não no longo eixo, mas uma carga que vai fazer um movimento de inclinação do dente. Esse movimento que é oblíquo, o dente e o osso não gostam, né? E isso gera uma retração com o tempo. Vou pegar um lápis aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Imagina que esse daqui é um dente inferior, certo? Aqui é o osso que você segura o dente. Todos estão vendo, né? Quando você morde assim, carga axial, o osso agradece e o dente fica direitinho. Pode durar 1 década, 2 décadas, 5 décadas, 80 anos, ele vai ficar bonitinho. Quando você tem um dente um pouco torto, uma restauração que não está muito boa, gera uma carga oblíqua. Essa carga oblíqua faz o dente ter esse movimento. E esse movimento o dente não gosta, o osso não gosta. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, você vai mascando chiclete, vai rangendo o dente, vai ter um bruxismo, vai roendo a unha, vai tendo isso daqui vai tendo uma carga, o osso vai retraindo, vai expondo a raiz, que é a retração, e a mesma carga que você bate ali, vai aumenta o braço de alavanca. Cada vez aumenta mais o braço de alavanca. Cada vez aumenta mais o braço de alavanca. Tem uma hora que isso aqui amolece e cai. Esse é o processo que todo mundo antigamente perdia o dente. Por isso que eu falei no começo da nossa conversa, do bate-papo,
Porque antigamente era normal, o pessoal falava assim, meu dente foi amolecendo e caiu, mas caiu por um processo que veio vindo com o tempo, que é exatamente essa biomecânica que eu estou explicando. Então, uma coisa que a gente já sabe há muito tempo é que a gente precisa fazer limpezas periódicas, porque o tártaro e o resíduo ajudam nesse processo de retração. E uma informação mais recente, que não adianta só fazer limpeza, você tem que equilibrar a biomecânica da boca, também, deixar os dentes bem posicionados certinhos, para que a carga seja adequada. Aí o dente, ao invés de durar até os 50 anos, vai durar até os 60, até os 70, até os 80 e assim por diante, né? Isso que a gente procura normalizar quando a gente está atendendo os pacientes assim com uma idade um pouquinho maior, né? Tá bom? Já teve uma demanda de sobrecarga sobre os dentes muito grande, e a gente vai normalizando. Às vezes a gente precisa colocar um aparelho, às vezes faz um ajuste oclusal, troca uma ou outra restauração e vai mantendo esse equilíbrio, né? Então, hoje em dia a gente não olha mais só o dente, a gente tem que olhar a boca como um todo e todo esse funcionamento biomecânico que envolve a articulação, envolve a musculatura, envolve a posição crânio-cervical, de postura, que aí a mandíbula fica mais adequada, e tudo isso ajuda a manter esse equilíbrio que é fundamental para ter uma longevidade nesse nosso sistema, que é fantástico, né? Que é onde a gente fala, a gente se comunica, a gente sorri, a gente mastiga, né? Então, se a gente consegue ter essa abordagem, essa visão, e o paciente compreende isso, já é um bom caminho para que a gente não precise ter muitos procedimentos invasivos na boca, né? Que é o ideal, né? É o ideal. E aí, falando em sorriso, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é o tal do sorriso harmônico, na maturidade, né? Hoje em dia a gente tem muito em vogue aí a parte da harmonização facial, né? Mas são conceitos que a gente tem desde sempre quando a gente faz uma reabilitação. Quando o paciente usa uma dentadura, quando repõe um dente, etc., né? Só que atualmente a gente tem observado que a harmonização facial ela envolve muita parte cutânea externa da face, que é o correto também, né? Nós, como os dentistas, a gente tem que lembrar muito que uma face harmônica, um sorriso harmônico, depende muito das estruturas estarem bem posicionadas, né? Então, o que é uma estrutura bem posicionada, né? Quando a gente tem um sorriso que a gente acha bonito, quando você tem uma pessoa que fala, nossa, como seu sorriso é bonito, quando você recebe elogio, por que a gente recebe esse elogio, né? Porque são certos padrões, né, que já são incutidos na gente culturalmente, através, até hereditariamente, que a gente vai tendo essa percepção de beleza. Assim como tem a percepção do belo da face, o belo do cabelo, o belo da roupa, são conceitos, né? E na biologia a gente tem isso também. Então, são alguns parâmetros onde a gente procura sempre manter esses parâmetros durante todo o envelhecimento e a maturação da boca e das pessoas do sorriso. E esses parâmetros são conseguidos quando? Quando a gente consegue alinhar todos os dentes de maneira que fiquem um encostadinho no outro com equilíbrio, fiquem numa altura aonde o lábio em repouso ele mostre um pouquinho da borda inferior dos dentes, quando em sorriso a borda incisal dos dentes fique mais ou menos paralela ao lábio inferior, e quando ele dá um suporte para a bochecha e para todas as estruturas da face de uma maneira adequada. E quando isso a gente consegue dar esse suporte? Quando, exatamente, a gente tem arcadas bem posicionadas. Por isso que é bem importante a gente conseguir esse sorriso harmônico, que exatamente a gente consegue quando os dentes estão bem posicionados dentro de alguns parâmetros, são alguns preceitos, que quando a gente faz a reabilitação, quando a gente cuida nessa parte do manter a saúde bucal por mais tempo, a gente tem que ter esse olhar atento a essas características, né? E aí, hoje em dia, a gente consegue fazer isso, né, através, por meio de procedimento intrabucais, e algumas vezes, quando você faz uma harmonização facial,
por procedimentos cutâneos extraorais, fora da boca, né? Eu gosto muito da abordagem intraoral, porque a gente sabe que o dente, a posição do dente, ele determina a posição do lábio e da bochecha. Por exemplo, se você não tem dente, o lábio cai, a bochecha entra, né? Aqui esse suco aumenta. Então, quando você tem o dente, você tem um suporte, aí o lábio fica viradinho, aí o lábio fica mais grossinho, né? Senão o lábio, quando o dente está fora de posição, o lábio fica fininho. Então, muitas vezes, tem muitos pacientes que a gente acaba tratando o posicionamento dos dentes, e até as pessoas comentam assim, nossa, o que você fez na face, o que você mudou, você fez plástica, você fez preenchimento. Não, na verdade, você só posicionou o dente na posição que era mais harmônica para a face daquela pessoa. Com isso, você consegue um bom suporte do lábio, um bom suporte da bochecha, e os tecidos ficam mais bem posicionados e mais harmônicos, que é mais importante, né? Então, a harmonia do sorriso envolve mais ou menos tudo isso, né? E a harmonia do sorriso também, ela é proporcional, ela tem as suas características dependendo da sua idade, né? Então, as mulheres têm umas características de dente, que a gente tem cuidado em posicioná-los, os homens são outros tipos de formato de dente, o posicionamento da borda do dente na mulher, quando vai passando a idade, é um pouquinho diferente de uma mulher mais jovem. Então, são pequenas características que a gente vai colocando dentro da boca da pessoa, que faz com que a gente tenha um resultado final que agrade os olhos, né? Na verdade, é a interpretação do belo, né? A gente está olhando e é aquilo que a gente está interpretando, a mensagem que a gente passa. Né? E pode ser diferente em diferentes culturas também, né? Então, pessoal, a gente está conversando com o Dr. Sérgio Nakasone sobre os cuidados com os dentes na maturidade. E a gente encerrou agora a primeira parte do nosso bate-papo e a gente vai ter uma segunda parte. Não percam, tá bom? Continuem acompanhando os nossos canais para a gente poder continuar aprendendo, né, com toda essa experiência e conhecimento do Dr. Sérgio. E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 mais pela primeira vez, não esqueça, se for no YouTube, se inscreva, dê um like e ative o sininho. Siga as nossas páginas no Instagram e no Facebook, e também acesse o nosso site. Vem participar com a gente da revolução da longevidade. Um abraço.